Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. Talvez nunca tenha questionado a forma como reza, porque, afinal, você reza. As palavras estão lá. O hábito também. Antes de dormir, no fim do dia, quando o corpo já pede descanso, você se deita, fecha os olhos e murmura algumas orações conhecidas. Um Pai Nosso, uma Ave Maria, talvez uma súplica rápida. E então o sono chega. Missão cumprida. Ou pelo menos é isso que parece. Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta simples, e profundamente incômoda. Você estava realmente ali? Não fisicamente, mas interiormente. Sua atenção estava desperta? Seu coração estava presente? Ou você apenas deixou que a oração escorresse entre o cansaço e o adormecer, como um último pensamento antes de apagar? A maioria de nós nunca se questiona sobre isso. Porque a oração, aos poucos, pode se transformar em algo automático. Um gesto repetido. Um dever silencioso que se cumpre quase sem consciência. E é exatamente aí que começa um dos perigos mais sutis da vida espiritual: rezar sem realmente estar em oração. Há algo profundamente humano nessa cena. Chegar em casa exausto. Sentir o peso do dia. Procurar conforto. E, ainda assim, querer ser fiel a Deus. Parece até piedoso. Parece correto. Mas será que é verdadeiro? A grande mística carmelita Santa Teresa de Jesus observava isso com uma atenção quase maternal. Não com dureza, não com condenação, mas com uma lucidez que só nasce da experiência. Ela percebeu que muitas almas sinceras, desejosas de Deus, estavam se enganando sem perceber. Não por maldade, mas por distração. Não por falta de fé, mas por falta de presença. Rezar não é apenas dizer palavras. Rezar é comparecer. Quando você fala com alguém que ama, você se permite estar ausente. Quando alguém importante lhe dirige a palavra, você responde meio adormecido, já pensando em outra coisa. E, no entanto, é exatamente isso que muitas vezes fazemos com Deus, não porque o desprezamos, mas porque nos acostumamos a Ele. A oração automática nasce desse costume perigoso: tratar o encontro com Deus como algo óbvio, previsível, quase garantido. Algo que pode ser feito de qualquer maneira, em qualquer estado, sem preparação, sem atenção. E, aos poucos, sem vida. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez já tenha terminado uma oração sem lembrar exatamente o que disse. Talvez tenha tido a sensação de que suas palavras não passaram do teto. Que Deus estava distante. Silencioso. Como se você estivesse falando sozinho. E se essa distância não viesse de Deus? E se, em muitos casos, ela nascesse da forma como você se apresenta diante dele? Essa pergunta não é confortável. Ela nos obriga a olhar para nossos hábitos espirituais com honestidade. A reconhecer que é possível rezar todos os dias, ainda assim, estar espiritualmente adormecido. A cumprir o dever exterior enquanto o coração permanece ausente. Santa Teresa conhecia bem esse estado. Ela o viveu. Durante anos. E foi justamente por ter passado por essa aridez, por essa distração constante, que ela pôde identificar o problema com tanta clareza. A oração havia se tornado um gesto repetido, não um encontro vivo. E é aqui que começa o verdadeiro caminho de transformação. Não com grandes resoluções. Não com técnicas complicadas. Mas com uma pergunta simples e decisiva: como eu me coloco diante de Deus quando rezo? Antes das palavras, antes dos sentimentos, antes das intenções, existe a atitude. Existe a presença. Existe o modo como o corpo, a atenção e o coração se dispõem para esse encontro. Neste caminho que vamos percorrer juntos, você será convidado a olhar para algo que parece pequeno, quase insignificante, mas que tem um poder imenso: a forma como você reza. Não o conteúdo das suas orações, mas a maneira como você se apresenta nelas. Porque, como Santa Teresa descobriu, a qualidade da oração nunca é neutra. Ela revela, silenciosamente, o estado da alma. E talvez, hoje, seja o dia de despertar. Existe um momento muito específico do dia em que quase todos nós rezamos. Não porque escolhemos esse momento com intenção, mas porque ele sobra. É o fim do dia. Quando tudo já foi feito. Quando o corpo está pesado, a mente dispersa, os olhos lutando para permanecer abertos. É ali, entre o cansaço e o sono, que a oração encontra espaço. E isso diz muito mais sobre nós do que imaginamos. Não porque seja errado rezar à noite. Pelo contrário. A noite sempre foi, na tradição espiritual,
um tempo precioso de recolhimento. O problema não é o horário. O problema é o estado interior com que chegamos até ele. Rezar quando já não temos forças. Rezar quando já não temos atenção. Rezar quando o corpo só deseja desligar. Aos poucos, sem perceber, começamos a oferecer a Deus aquilo que sobra de nós. O resto do dia. O resto da energia. O resto da atenção. E convencemo-nos de que isso é humildade, quando muitas vezes é apenas hábito. Mas pense comigo, com calma. Se algo é verdadeiramente importante, você deixa para quando já está exausto? Se um encontro é decisivo, você chega a ele meio adormecido? E, no entanto, com Deus fazemos exatamente isso. Há uma lógica silenciosa por trás desse comportamento. Durante o dia, tudo parece mais urgente. O trabalho, as mensagens, as preocupações, as distrações. A oração fica para depois. Para quando houver tempo. Para quando houver silêncio. Para quando der. O problema é que esse depois quase sempre coincide com o momento em que já não conseguimos mais estar presentes. E então nasce a oração sonolenta. Uma oração dita, mas não vivida. Uma oração pronunciada, mas não oferecida. Santa Teresa percebia isso com clareza impressionante. Ela não acusava. Ela compreendia. Sabia que a alma humana tem uma tendência natural a buscar o caminho mais fácil, especialmente quando se trata das coisas invisíveis. Porque ninguém vê. Ninguém cobra. Ninguém corrige. Só Deus. Mas a pergunta permanece, silenciosa e insistente. Que tipo de relação pode crescer quando o encontro acontece sempre no limite das forças? O corpo cansado influencia a atenção. A atenção dispersa e enfraquece a presença. E sem presença, a oração perde densidade. Não porque Deus se afaste, mas porque nós já não estamos inteiros ali. Talvez você já tenha vivido isso. Começa a oração com boa intenção, mas os pensamentos se atropelam. A mente revisita o dia, antecipa o amanhã, perde o fio das palavras. O corpo relaxa demais. A vigilância se dissolve. E, antes que perceba, o sono vence. Depois, fica aquela sensação estranha. Rezei, mas algo faltou. Como se o encontro não tivesse realmente acontecido. E aqui surge um engano muito comum. Achar que esse vazio faz parte normal da oração, que é sempre assim, que não há muito o que fazer. Que Deus entende. Que o importante é a intenção. Sim, a intenção importa. Mas ela não existe no vazio. A intenção verdadeira busca meios concretos para se expressar. Ela organiza o tempo. Ela escolhe. Ela prioriza. Porque aquilo que amamos, protegemos. Quando a oração acontece sempre no momento de maior exaustão, ela começa a carregar as marcas desse cansaço. Torna-se breve demais. Superficial demais. Frágil demais para sustentar a alma ao longo do dia. E então algo curioso acontece. Começamos a sentir menos gosto pela oração. Menos desejo. Menos atração. E acreditamos que o problema está em Deus, quando, na verdade, o problema está na forma como nos apresentamos diante dele. Não é uma questão de esforço excessivo. É uma questão de ordem interior. Existe um tempo para descansar. E existe um tempo para vigiar. Quando confundimos esses tempos, quando transformamos a oração em uma preparação para o sono, enviamos ao nosso próprio coração uma mensagem perigosa: este encontro não exige o melhor de mim. E o coração aprende rápido. Santa Teresa descobriu, com dor e honestidade, que muitas de suas dificuldades espirituais não vinham da ausência de Deus, mas da forma descuidada com que ela se colocava diante dele. A oração não florescia porque o terreno não estava preparado. Por isso, antes de mudar palavras, ela começou a observar atitudes. Antes de pedir consolações, começou a cuidar da presença. Antes de exigir frutos, começou a rever a forma. E é exatamente esse caminho que agora se abre diante de você. Não com pressa. Não com culpa. Mas com verdade. Porque, às vezes, o primeiro passo para uma oração viva é simplesmente reconhecer que temos rezado cansados demais para amar plenamente. No próximo passo, você vai descobrir algo ainda mais profundo, porque o corpo, sim, o corpo, tem um papel decisivo na qualidade da sua vida espiritual. Existe uma verdade que muitas vezes preferimos ignorar. O corpo nunca é neutro. Mesmo quando não dizemos nada, ele fala. Mesmo quando tentamos convencer a nós mesmos de que é só exterior, o corpo revela,
silenciosamente, aquilo que acontece por dentro. Foi essa descoberta que marcou profundamente o caminho espiritual de Teresa. Depois de anos lutando com distrações, aridez e sensação de distância de Deus, ela começou a perceber algo desconcertante. A forma como se colocava fisicamente para rezar estava educando, ou deseducando, a sua alma. Não foi uma teoria. Foi experiência. Quando o corpo estava largado, a atenção também estava. Quando o corpo estava relaxado demais, a vigilância interior desaparecia. Quando o corpo se preparava para dormir, a alma fazia o mesmo. E então ela entendeu algo decisivo. A união entre corpo e alma é tão profunda que o que acontece com um inevitavelmente afeta o outro. Isso não é superstição. Não é rigorismo. É natureza humana. Observe a si mesmo com honestidade. Quando você se senta de qualquer jeito, sua mente permanece desperta. Quando se deita, o coração se mantém vigilante. Ou tudo começa, lentamente, a se desligar? O corpo foi criado para ajudar a alma. Mas quando não é educado, ele passa a governá-la. E na oração isso se torna evidente. Rezar deitado, especialmente quando o corpo já pede descanso, não é apenas uma posição confortável. É uma mensagem enviada ao interior. Agora é hora de relaxar, de baixar a guarda, de soltar a atenção. E a alma obedece. Teresa percebeu que muitas das suas distrações não vinham de pensamentos pecaminosos ou de tentações graves, mas de algo muito mais simples e persistente: falta de postura. Falta de vigilância corporal. Falta de sinais exteriores que ajudassem a alma a compreender a grandeza do encontro. Porque a oração não começa nas palavras. Ela começa na disposição. Antes de falar com Deus, algo precisa acontecer dentro de nós. Um reconhecimento silencioso. Uma tomada de consciência: estou diante de aquele que me criou, que me sustenta, que me ama. E o corpo pode, e deve, ajudar nesse despertar. Quando Teresa começou a se ajoelhar para rezar, algo mudou. Não imediatamente nos sentimentos, mas na atitude. O simples gesto de dobrar os joelhos despertava nela uma consciência diferente. Humildade. Pequenez. Verdade. Quando se sentava com a coluna ereta, as mãos recolhidas, os olhos atentos, a mente se organizava. Os pensamentos, antes dispersos, encontravam um eixo. O coração, antes inquieto, começava a se aquietar. Nada disso era mágico. Era pedagógico. O corpo estava ensinando a alma como se comportar diante de Deus. E aqui está um ponto essencial: não é Deus quem precisa dessas posturas. Somos nós. Deus não exige cerimônias para se sentir respeitado. Mas nós precisamos delas para lembrar com quem estamos falando. Sem sinais exteriores, a alma se acomoda. Sem gestos concretos, a intenção enfraquece. Sem vigilância corporal, a oração perde densidade. Talvez você pense: mas eu rezo com sinceridade, mesmo deitado. E isso pode ser verdade. Mas a pergunta mais profunda é outra: essa forma de rezar ajuda ou atrapalha a sua presença? Ela desperta ou adormece o seu coração? Teresa foi implacavelmente honesta consigo mesma. Ela percebeu que, na maioria das vezes, quando escolhia a posição mais confortável, não era por necessidade, mas por comodidade. E essa comodidade, pouco a pouco, estava formando nela uma alma relaxada, morna, pouco vigilante. A postura do corpo estava moldando o interior. E então ela fez uma escolha silenciosa, mas decisiva. Não esperaria sentir devoção para rezar com reverência. Rezar com reverência viria primeiro. A devoção, se Deus quisesse, viria depois. Esse foi um ponto de virada. Porque quando o corpo assume uma postura vigilante, ele chama a alma à vigilância. Quando o corpo se coloca em atitude de respeito, ele desperta no interior algo que estava adormecido. Não é esforço vazio. É colaboração com a graça. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando em muitas vidas espirituais. Não mais palavras, não mais métodos, não mais pedidos, mas uma simples decisão de deixar que o corpo ajude a alma a lembrar da grandeza do encontro. No próximo passo, vamos tocar em algo ainda mais delicado e perigoso, aquele estado silencioso da alma que Teresa considerava o mais ameaçador de todos, a tibieza espiritual. Há um estado espiritual mais perigoso do que a queda aberta, mais traiçoeiro do que o pecado evidente. Um estado que não grita, não escandaliza, não rompe claramente com Deus, mas que lentamente enfraquece a alma por dentro. Santa Teresa o conhecia bem. E o chamava pelo nome:
Tibieza. A tibieza não é ausência de fé. Não é abandono da oração. Não é rebeldia. A alma tíbia continua rezando. Continua acreditando. Continua buscando a Deus. Mas tudo isso sem ardor, sem urgência, sem entrega total. É uma alma que faz o suficiente para não se afastar, mas nunca o bastante para se unir de verdade. E justamente por isso é tão perigosa. Porque a alma tíbia se acostuma. Acostuma-se a rezar sem atenção. Acostuma-se a amar sem sacrifício. Acostuma-se a buscar a Deus sem se levantar do próprio conforto. E, aos poucos, começa a achar isso normal. Teresa observava que a tibieza raramente aparece de forma brusca. Ela se infiltra. Começa com pequenas concessões. Hoje estou cansado. Amanhã faço melhor. Só hoje vou rezar de qualquer jeito. Deus entende. O importante é a intenção. E assim, sem perceber, o coração vai perdendo o fogo. A postura corporal, nesse processo, é um dos sinais mais claros desse estado interior. Quando a alma está vigilante, o corpo tende a acompanhá-la. Quando a alma se acomoda, o corpo também se abandona. Rezar deitado, por hábito e comodidade, torna-se então não apenas uma escolha prática, mas um sintoma. Um sinal externo de uma alma que já não luta, que já não resiste, que já não se exige. E aqui é preciso muita honestidade. Porque nem toda limitação é tibieza. Teresa fazia uma distinção muito clara entre impossibilidade real e comodidade disfarçada. Se o corpo está doente, fraco, limitado, Deus acolhe com infinita misericórdia. Mas quando o corpo pode e a alma não quer, quando escolhemos o mais fácil sem necessidade, algo se desordena. A tibieza gosta de justificativas razoáveis. Ela raramente se apresenta como preguiça. Ela se veste de prudência, de simplicidade, de normalidade. E por isso passa despercebida. A alma tíbia não sente grandes dores espirituais, mas também não experimenta grandes alegrias. Vive numa espécie de meio-termo. Nem fria, nem ardente. E, segundo Teresa, esse é o estado que mais impede o crescimento, porque não provoca reação. A postura relaxada na oração alimenta esse estado. Porque o corpo ensina a alma que não é preciso estar desperto, que não é preciso lutar, que não é preciso oferecer o melhor. Mas Teresa descobriu algo precioso. A postura corporal não é apenas sintoma da tibieza, ela pode ser também um remédio. Quando, mesmo sem sentir devoção, ela se obrigava a manter uma postura reverente, algo começava a mudar. Não de fora para dentro apenas, mas de dentro para fora. A humildade física despertava a humildade interior. A vigilância do corpo chamava a vigilância da alma. Ela não esperava sentir fervor para agir com reverência. Ela agia com reverência para educar o coração. E isso exigia uma pequena violência contra si mesma. Não exagerada. Não teatral. Mas firme. Um gesto concreto contra a tendência natural ao conforto. Levantar-se. Ajoelhar-se. Sentar-se com atenção. Pequenas escolhas que, repetidas dia após dia, declaravam guerra à mediocridade espiritual. A tibieza odeia esse tipo de decisão. Porque ela prefere o automático, o confortável, o previsível. Mas a alma que começa a resistir, mesmo sem sentir nada, começa a sair desse estado morno. Teresa dizia que não há amor verdadeiro sem luta. Não porque Deus exija sofrimento, mas porque o amor precisa vencer a inclinação constante de amar mais a si mesmo do que ao outro. E a oração é o lugar onde essa batalha se torna mais clara. Cada vez que você escolhe a reverência em vez da comodidade, mesmo sem sentir nada, algo se realinha dentro de você. Algo desperta. Algo começa, silenciosamente, a aquecer o coração. No próximo passo, vamos descer ainda mais ao concreto. Porque Teresa não se contentava com ideias elevadas. Ela oferecia caminhos práticos, simples, possíveis. Pequenos ajustes que podem transformar completamente a vida de oração. Santa Teresa nunca foi uma mística desligada da realidade. Pelo contrário, quanto mais profunda se tornava sua vida interior, mais concreta e prática era sua orientação. Ela sabia que a alma humana não se transforma por grandes ideias, mas por hábitos silenciosos, repetidos com fidelidade. Por isso, depois de identificar a tibieza, ela não propôs nada extraordinário. Nenhuma técnica complexa. Nenhuma prática inacessível. Apenas algo simples, e justamente por isso tão difícil: ordenar exteriormente a oração para educar interiormente a alma.
O primeiro passo era claro: separar a oração do descanso. Enquanto a oração acontece no mesmo lugar onde o corpo dorme, enquanto ela se confunde com o momento de desligar, a alma dificilmente compreenderá que se trata de um encontro sagrado. Não porque o lugar seja mau, mas porque o significado se mistura. Teresa percebeu que a alma precisa de sinais. Precisa de limites. Precisa de marcos visíveis que digam: agora é outra coisa. Agora não é o tempo do conforto. É o tempo do encontro. Por isso, ela recomendava estabelecer um lugar específico para rezar. Não precisava ser bonito, nem grande. Bastava ser separado. Um canto do quarto. Uma cadeira escolhida. Um pequeno espaço que dissesse ao coração: aqui eu me coloco diante de Deus. Esse gesto simples já produzia um efeito profundo. Quando a alma se desloca, ela se prepara. Quando o corpo muda de lugar, o interior começa a mudar também. O segundo passo era a postura. Não como regra rígida, mas como linguagem. O corpo fala uma língua que a alma entende imediatamente. Ajoelhar-se ensina humildade. Sentar-se com atenção ensina vigilância. Manter a coluna ereta ensina respeito. Não se trata de sofrimento. Trata-se de presença. Teresa insistia: o importante não é escolher a postura mais difícil, mas a mais consciente. Aquela que ajuda a alma a permanecer desperta. Aquela que impede que a oração se dissolva na distração. O terceiro passo era a preparação. Antes de começar a rezar, ela recomendava um breve momento de reconhecimento. Nada longo. Nada elaborado. Apenas isso: estou diante de Deus. Não de uma ideia. Não de um hábito. Mas de uma presença viva, que vê, escuta e ama. Esse instante de consciência muda tudo. As palavras deixam de ser mecânicas. O silêncio ganha densidade. A oração começa antes da oração. Teresa observava que, quando esses pequenos gestos se tornavam constantes, algo novo surgia. A oração começava a ter sabor. Não sempre consolação, mas sentido. Não sempre emoção, mas verdade. A alma que antes lutava para permanecer alguns minutos atenta, começava a desejar esse tempo. A oração deixava de ser apenas um dever cumprido e se tornava um encontro esperado. E aqui está algo muito importante: essa transformação não acontece de um dia para o outro. No início, pode parecer mais difícil, mais seco, mais exigente. Porque a alma estava acostumada ao fácil, ao automático, ao relaxado. E tudo que educa exige constância. Mas Teresa garantia: quem persevera começa a perceber frutos claros. Mais atenção. Menos dispersão. Mais sinceridade diante de Deus. E, pouco a pouco, uma paz diferente, não aquela que vem do conforto físico, mas aquela que nasce da fidelidade. A oração bem ordenada começa a ordenar o resto da vida. A pessoa se torna mais presente nas tarefas. Mais atenta nas relações. Mais consciente da presença de Deus ao longo do dia. A reverência cultivada na oração se espalha, silenciosamente, para tudo. Por isso, Teresa insistia tanto nesses pequenos ajustes. Porque eles não são pequenos em seus efeitos. Eles formam a alma. Treinam o coração. Ensinaram-na, ao longo dos anos, a viver constantemente na presença de Deus. No próximo passo, chegamos a um ponto decisivo, o momento em que a oração não dá gosto, não dá consolo, não dá retorno sensível algum, e, ainda assim, a postura reverente se torna uma das formas mais puras de amor. Há um momento na vida espiritual que confunde e desanima muitas almas. É quando a oração perde o sabor. Quando não há consolação. Quando as palavras parecem vazias. Quando Deus parece distante, silencioso, quase ausente. Santa Teresa conhecia profundamente esse território. Não por ouvir dizer, mas por experiência prolongada. Ela atravessou períodos de aridez tão intensos que chegou a se perguntar se suas orações tinham algum valor. Se Deus realmente a escutava. Se tudo aquilo não passava de um esforço inútil. E, no entanto, foi justamente nesses momentos que ela descobriu algo essencial. O amor mais verdadeiro não se mede pelo que se sente, mas pelo que se oferece quando nada se sente. Quando a oração consola, quase todos perseveram. Quando ela emociona, quase todos se dedicam. Mas quando ela não devolve nada, é aí que o amor é provado. Nesses dias, o corpo pesa mais. A mente dispersa com mais facilidade. A tentação do conforto se torna mais forte. Hoje não adianta. Hoje não sinto nada.
Hoje posso rezar de qualquer jeito. Essas vozes surgem com naturalidade, quase razoáveis. Santa Teresa reconhecia nelas um grande perigo. Não porque fossem sempre falsas, mas porque revelavam algo profundo, a tendência da alma de condicionar a fidelidade à experiência sensível. Ela fez uma escolha radicalmente simples. Mesmo quando não sinto nada, ainda assim me coloco diante de Deus com reverência. Ainda assim me ajoelho. Ainda assim mantenho a postura. Ainda assim ofereço o que tenho, mesmo que seja apenas o cansaço e o silêncio. Essa perseverança na forma, dizia ela, é uma das expressões mais puras de amor. Porque não busca recompensa. Não busca consolo. Não busca retorno imediato. Apenas permanece. A postura reverente, nesses momentos, torna-se uma oração em si mesma. Um gesto silencioso que diz: Tu és digno, mesmo quando eu não sinto nada. E esse gesto educa a alma de maneira profunda. Teresa percebeu algo que poucos compreendem. Quando mantemos a reverência na aridez, Deus trabalha mais profundamente. Não no nível do sentimento, mas no nível da raiz. Onde a fé se purifica. Onde o amor se desapega de si mesmo. É como uma criança que continua obediente mesmo quando não recebe atenção. Esse comportamento revela maturidade. Revela confiança. Revela amor verdadeiro. Por isso, Teresa nunca aconselhou abandonar a postura nos dias difíceis. Pelo contrário, ela dizia que esses eram os dias mais preciosos. Os dias em que a oração, mesmo pobre, era mais verdadeira do que 1000 palavras cheias de fervor passageiro. A alma aprende, pouco a pouco, a não depender das sensações. Aprende a permanecer. Aprende a amar com sobriedade. E algo curioso acontece com o tempo. Sem que a pessoa perceba, a reverência exterior começa a gerar uma reverência interior mais estável. Já não é preciso fazer esforço para se lembrar de Deus. A consciência da presença divina se torna quase constante. A alma aprende a viver diante dele. Teresa testemunhava que, depois de muitos anos de fidelidade aos pequenos gestos, sua alma havia sido educada. O corpo já não precisava ser constantemente corrigido. A atitude interior havia se tornado natural. A reverência praticada na oração havia transbordado para toda a vida. Ela já não precisava entrar na presença de Deus. Ela vivia nela. Mas Teresa fazia questão de alertar: essa transformação não é fruto de êxtases extraordinários, nem de graças sensíveis. É fruto de anos de pequenas fidelidades. De escolhas repetidas. De perseverança quando nada parecia acontecer. Por isso, ela aconselhava: não busque experiências elevadas. Não busque sentir. Busque ser fiel. Busque oferecer o melhor que pode hoje, do jeito que pode, mas com verdade. No próximo e último passo, chegamos à grande decisão que esse caminho coloca diante de cada um de nós. Uma escolha simples, cotidiana, silenciosa, mas capaz de transformar não apenas a oração, e sim toda a vida. Depois de tudo o que percorremos até aqui, resta uma pergunta simples e decisiva. Não teórica. Não abstrata, mas profundamente concreta. Como você vai se apresentar diante de Deus a partir de agora? Não se trata de mudar tudo de uma vez. Não se trata de promessas grandiosas. Trata-se de uma escolha pequena, repetida todos os dias, quase invisível aos olhos dos outros, mas claríssima para a própria alma. Continuar rezando de qualquer jeito, quando sobra tempo, quando sobra força, quando sobra atenção. Ou aceitar o convite silencioso de uma grande santa e oferecer a Deus algo mais verdadeiro: presença, reverência, vigilância. A decisão parece pequena. Mas nunca é. Porque, como Teresa descobriu ao longo de décadas, a forma como você reza educa a forma como você vive. A alma que aprende a se colocar com respeito diante de Deus aprende, pouco a pouco, a viver com sentido. Com ordem. Com verdade. Quando você se levanta para rezar, quando escolhe um lugar, quando assume uma postura consciente, algo profundo acontece. Você está dizendo a si mesmo, e a Deus, que esse encontro importa. Que não é secundário. Que não é um detalhe. E o coração entende. Com o tempo, a oração deixa de ser apenas um momento isolado do dia. Ela começa a irradiar. A atenção cultivada ali acompanha você no trabalho. A reverência praticada ali molda suas relações. A consciência da presença divina não se apaga quando a oração termina. A alma se torna mais desperta, mais inteira, mais pacificada.
E há um fruto precioso que Teresa sempre destacava: a paz que nasce da fidelidade. Não a paz do conforto fácil, mas a paz de quem sabe que ofereceu o melhor que podia. De quem não negociou o essencial. De quem permaneceu, mesmo quando não sentiu nada. Essa paz acompanha o sono. E prepara o despertar. É por isso que este caminho não é um moralismo. Não é uma cobrança. É um convite. Um convite a sair da oração automática e entrar numa relação viva. A deixar de tratar Deus como um hábito e começar a tratá-lo como um amigo verdadeiro. Toda amizade autêntica exige tempo. Exige atenção. Exige presença. E também postura. Quando você se ajoelha para rezar, quando se senta com reverência, quando oferece a Deus um corpo desperto e um coração atento, está dizendo sem palavras: tu mereces o melhor de mim. E, segundo Teresa, é aí que começa uma união capaz de transformar tudo. Talvez você caia. Talvez volte atrás em alguns dias. Talvez lute com a preguiça e o cansaço. Mas cada vez que recomeça, algo se fortalece. A alma aprende. O amor amadurece. E a oração, lentamente, deixa de ser um peso para se tornar um lugar de encontro. Se este ensinamento tocou o seu coração, se você sente que é chamado a rezar com mais verdade, escreva nos comentários, com simplicidade. Santa Teresa, ensina-me a orar com reverência. E se você deseja continuar aprofundando sua vida espiritual à luz dos ensinamentos desta grande santa, inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Aqui, caminhamos sem pressa, com profundidade, aprendendo a transformar pequenos gestos cotidianos em uma vida inteira vivida diante de Deus. Porque, como ela nos ensinou, a verdadeira oração é tratar de amizade. E toda amizade verdadeira merece o melhor de nós.